material escrito, tá? Mas eu me comprometo a passar para vocês. De sorte que hoje vocês não precisam fazer anotações, tá? É só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que seria os pontos principais envolvendo estabilidade provisória e férias. Aí eu vou passar para vocês aquilo que é mais corriqueiro nas provas envolvendo esses dois pontos, a estabilidade provisória e férias. Férias a partir do artigo 129, a gente vai ver a partir do artigo 129 da CLT, tá? E aí a gente vai trabalhar com vocês esses principais aspectos de férias e de estabilidade provisória hoje, tá? Então, vamos entender primeiro a necessidade do Instituto da Estabilidade Provisória no Direito do Trabalho. Por quê? Existem determinados empregados que vão exercer algumas funções de representação, repito, empregados que vão exercer funções de representação. Funções essas que trazem para estes empregados um grau de responsabilidade tamanho que a própria legislação estabeleceu um certo grau de proteção a mais. Por quê? Porque a estabilidade provisória é justamente para que esses empregados, no exercício das suas atribuições de representação, não sofram retaliações por parte dos seus empregadores. Ou seja, o seu empregador, tá, ou empregadores futuros, a depender do que acontecer durante o contrato de trabalho, não poderão demitir arbitrariamente ou demitir sem justa causa, sem motivo fundamentado, né, sem uma fundamentação técnica, sem uma fundamentação econômica. Essa demissão ela não poderá ocorrer uma vez que esses empregados, no exercício dessas suas atribuições de representação, a gente vai ver que atribuições são essas, ou às vezes aqueles empregados que, em virtude de um acontecimento, né, durante o contrato de trabalho, como é no caso da gravidez e no caso do acidentado, tá? A empregada gestante e o empregado acidentado, eles vão precisar também dessa proteção, dessa estabilidade provisória, tendo em vista a situação em que se colocaram ou a sua função de representação dos demais empregados numa empresa ou de uma categoria, como é no caso do dirigente sindical. Então, a estabilidade provisória protege da demissão sem justo motivo, protege da demissão arbitrária. E o que a gente vai precisar saber é que empregados são esses, tá certo? E como é que se estende essa estabilidade provisória. Isso é bastante interessante, até porque após a reforma trabalhista, tivemos o nascedouro de uma nova classe, que é a questão do empregado eleito membro da fiscalização da gorjeta na empresa. Isso é um período, né, nós estamos aí no período aí de quase 2 anos, né, de mais de 2 anos aí da reforma trabalhista, e a reforma trabalhista trouxe recentemente essa nova espécie de empregado estável provisoriamente. Então, esse tipo de informação é interessante. Preciso trazer para vossas excelências porque é novo, tá? E a estabilidade também tem muita jurisprudência, tem muita legislação esparsa. Então, isso vocês precisam saber, porque se porventura vocês fazem uma segunda fase da prova de ordem, vocês precisam ter uma ideia de que esse tipo de questão ela é factível na prova, tanto na questão da prova discursiva, das questões abertas, quanto da prova da elaboração da peça prático-profissional. Então, vocês precisam ter a ideia dos efeitos dessa estabilidade. Por quê? Porque se o empregado estável provisoriamente ele for demitido sem justo motivo, ou for fruto de uma demissão arbitrária,
ele poderá requerer em juízo, inclusive através de liminar, tá? Vou passar aqui o artigo da liminar para vocês em específico, eu coloquei anotado tudo aqui para vocês. Através de liminar, ele consegue a reintegração no emprego. Por quê? Porque se ele é dotado de estabilidade e não pode ser demitido arbitrariamente, é possível que via liminar ele consiga ser reintegrado no emprego. Às vezes, a reintegração no emprego não é aconselhável, tendo em vista o grau de animosidade que existe entre empregado e empregador. Mas quem tem que avaliar isso é o magistrado. Quem tem que avaliar se é desaconselhável a reintegração desse obreiro no emprego, fazendo com que ele tenha direito a receber o período estabilitário de forma indenizada, ou seja, o restante do período que ele teria referente à estabilidade será convertido em indenização, mas quem tem que dizer isso é o próprio magistrado, de sorte que na petição inicial você vai ter que fazer o pedido alternativo. Você primeiro vai ter que requerer a reintegração e ou, sendo observado, né, ser desaconselhável o retorno ao emprego desse empregado, seja convertida a reintegração em período de indenização, né? Ou seja, no período de reintegração, período referente à estabilidade, seja convertido em indenização a esse obreiro. Aí o empregador terá que arcar com isso. Então, sem mais delongas, vamos para as espécies de empregados. Que empregados, né, são dotados de estabilidade provisória e quais são os artigos e a jurisprudência concernente a essa proteção. O primeiro deles é o dirigente sindical. Gente, o dirigente sindical, a sua estabilidade, ela começa a partir do momento, né, do registro da sua candidatura. Veja que eu tenho um momento específico, que é o marco inicial dessa estabilidade, isso é de sumária importância. É a partir do registro da sua candidatura e não a partir do início do seu mandato, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É a partir do registro da candidatura e, se eleito, até um ano após o final do mandato, tá? O mandato de um dirigente sindical é de 3 anos. O mandato de um dirigente sindical é de 3 anos. Então, ele tem aí praticamente 4 anos de estabilidade provisória. Então, parte do pressuposto de que eu tenho que saber esse marco inicial e o marco final como pontos importantes para a prova relativas ao dirigente sindical. Onde é que vai estar isso, Fred? No artigo 543, parágrafo 3º, vai nos dizer assim, 543, parágrafo 3º, da CLT. Não precisa anotar, porque eu vou passar isso para vocês posteriormente, certo? Eu só não fiz isso antes para vocês, por quê? Porque eu tive esse problema, era para ter feito agora de manhã, e eu tive esse problema técnico com o computador. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento de sua candidatura, do registro de sua candidatura, a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um ano após o final do mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada por inquérito nos termos desta consolidação. Perceba, a gente está falando do dirigente sindical, mas não só o dirigente sindical tem direito a essa estabilidade, mas também o seu suplente. O dirigente sindical e o seu suplente têm direito à estabilidade provisória a partir do registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. E ele só pode ser demitido se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos da CLT. Veja só,
Como é que se apura essa falta grave? É através de uma ação chamada inquérito para apuração da falta grave. Inquérito para apuração da falta grave. Mesmo que o nome seja inquérito, isso não é um procedimento administrativo. É uma ação que é proposta pelo próprio empregador, uma vez que conheceu daquela falta grave cometida pelo seu empregado, que era dotado de estabilidade provisória. A partir do momento em que ele toma conhecimento, diz a CLT, que ele tem que suspender o contrato de trabalho do obreiro. Olha só, tomou conhecimento da falta grave, como é que o empregador tem que proceder? Suspende o contrato de trabalho desse obreiro e, a partir da suspensão, esse empregador tem um prazo decadencial de 30 dias para ajuizar o inquérito para apuração da falta grave na Justiça do Trabalho. Por quê? Quem demite esse empregado, quem reconhece que cometeu a falta grave, tá, desse empregado, é a própria Justiça do Trabalho. Por quê? O empregador, ele não poderá, de per si, demitir o empregado dotado de estabilidade dirigente sindical, porque essa estabilidade provisória o protege. Mesmo que ele cometa falta grave, esse empregador, para demiti-lo, tem que ajuizar uma ação para provar na Justiça do Trabalho que esse obreiro cometeu a falta grave e que deve ser demitido. E só após sentença transitada em julgado é que esse obreiro poderá ser demitido, só após o trânsito em julgado. Mas lembre-se que o contrato de trabalho está suspenso. Então, se ele está suspenso durante o trâmite do inquérito para apuração da falta grave, esse período ele não está nem recebendo, nem contando o tempo de serviço, nem está recolhendo a FGTS. Se porventura lá na sentença não reconheceu a falta grave, o empregador não conseguiu provar, aí vai ter efeitos retroativos, né? Durante esse período que ele está sem receber, ele vai receber todo o retroativo desde o período da suspensão, tá bom? Todavia, se ficar reconhecida a falta grave em sede de Justiça do Trabalho, também terá efeitos retroativos à sentença, porque a data da demissão por justa causa desse obreiro vai ser a data da suspensão do contrato de trabalho. Então, deixa eu recapitular para vocês tudo o que eu acabei de falar. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Sim. Beleza. Dirigente sindical, ele tem estabilidade a partir do momento, tanto ele quanto seu suplente, ele tem estabilidade a partir do registro de sua candidatura até um ano após o final do mandato. Quanto tempo é o mandato de um dirigente sindical? 3 anos. Se o dirigente sindical cometer falta grave, ele pode ser demitido? Pode. Mas qual é o procedimento? O empregador tem que suspender o contrato de trabalho e, a partir da suspensão, ele tem 30 dias. Não é que ele vai ajuizar depois de 30 dias, não. Ele tem, a partir da suspensão, 30 dias. É o prazo. Dentro desse prazo, o empregador ele tem que ingressar na Justiça do Trabalho com uma ação chamada inquérito para apuração da falta grave, e ele tem que juntar suas provas. Um detalhe interessante aqui, gente, para que a gente possa notar a importância desse tipo de ação, é a única ação na Justiça do Trabalho que se pode arrolar até 6 testemunhas. É o único procedimento, isso é um procedimento especial na Justiça do Trabalho, que se podem arrolar até 6 testemunhas. Até 6 testemunhas. Vou juntar minhas provas e vou mostrar à Justiça do Trabalho que o obreiro cometeu falta grave, tá? Durante o período de suspensão do contrato de trabalho em que está tramitando o inquérito, esse obreiro não está recebendo, não está contando tempo de serviço, não está recolhendo FGTS, tá?
somente após o trânsito em julgado dessa decisão do inquérito para apuração da falta grave, é que vai se decidir o que vai fazer. Se eu conseguir provar, eu, empregador, conseguir provar que ele cometeu a falta grave, aí retroage a data da suspensão, vai ser considerada a data da demissão desse empregado. Ponto final. Demissão esta por justa causa. Todavia, se eu não conseguir comprovar que ele cometeu a falta grave, todo o período de suspensão do contrato de trabalho se converterá em interrupção, ou seja, esse empregado terá que receber por aquele período de suspensão do seu contrato, uma vez que seu empregador não conseguiu provar na Justiça do Trabalho que ele cometeu a falta grave e ainda, se estiver dentro do período de estabilidade, deverá ele ser reintegrado ao emprego. Quais são os efeitos de uma demissão arbitrária durante o período de estabilidade? O empregado poderá ajuizar reclamação trabalhista com pedido liminar para ser reintegrado no emprego. Se a reintegração for desaconselhável, ele terá direito de converter o período estabilitário, né, que ele resta, em indenização. Mas, Fred, eu posso de imediato, já sabendo que eu não tenho como voltar, pedir essa conversão em indenização? Não. O pedido inicial de conversão é desaconselhável ao advogado. O advogado ele tem que pedir primeiro a reintegração e de forma alternativa. A conversão do período estabilitário em indenização. Olha a dica aí que eu estou dando, tá certo? Porque quem decide se é desaconselhável ou não a reintegração desse obreiro no serviço é o magistrado de primeiro grau, tá certo? Você ainda tem essa previsão de estabilidade provisória para o dirigente sindical no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, tá? Você vai ver que o artigo 8º, inciso 8º da Constituição trata da proteção ao dirigente sindical, dando a ele e ao seu suplente essa estabilidade provisória, tá certo? Outra coisa que é interessante, é uma observação que a gente sempre faz, é com relação aos dirigentes de associações. Veja, a gente vai ver lá no quinto período, quando vocês estiverem no quinto período, que já se avizinha, né? Vossas Excelências já estão praticamente na metade do curso, já vão para o quinto período já. Lá no quinto período a gente vai ver Direito do Trabalho 2. E em Direito do Trabalho 2 a gente vai ver Direito Sindical, propriamente dito, né? A gente vai trabalhar a questão dos sindicatos. E aí tem uma questão com relação à nossa matéria que a gente diferencia os sindicatos das associações, as meras associações, tá certo? O sindicato que representa uma determinada categoria, ele tem essa diferenciação. Por exemplo, os sindicatos, eles podem entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, por exemplo, chamado dissídio coletivo, e esse dissídio coletivo vai representar tanto sindicalizados quanto não sindicalizados, porque qualquer coisa que o sindicato conseguir é para categoria e não somente para os associados, perceba. Então, o sindicato tem esse grau de abrangência no momento em que ele está reivindicando direitos para a sua categoria. Não é só para os seus associados, diferentemente de uma associação. A associação, ela defende interesses apenas dos seus associados, diferente dos sindicatos. Quando a gente fala de um dirigente de uma associação, de uma mera associação civil, esses dirigentes não possuem estabilidade provisória. Então, quando na prova cair, principalmente em questão fechada, gente, questão de marcar X, objetiva, sempre cai isso na prova de direito coletivo do trabalho, por exemplo. Se for perguntado a Vossas Excelências se os dirigentes de associações
são dotados de estabilidade provisória? A resposta é negativa. Isso vai estar, meu povo, no artigo 8º, inciso 8º da própria Constituição. Vocês vão ver que a estabilidade provisória só vai dizer respeito aos dirigentes sindicais. Não existe previsão legal de proteção de estabilidade provisória a dirigentes de associações. Doutora Nalva está dizendo que está cortando. O de Vossas Excelências aí, está travando alguma coisa, gente? Ou está normal? O meu está normal. Ô, Nalva, então deve que não foi restabelecida. Tudo certo. Pronto, então tua internet deve estar ainda engatinhando. Então, vê só. Você pega depois essa parte, você pega essa parte depois que está travando no meu canal de YouTube, se eu não colocar para vocês, tá bom? Eu tive um problema também, gente, com o Google Classroom. Ontem eu só consegui colocar em 2 salas a aula de ontem, do 5º C eu não consegui colocar, né? Não reconheceu aí o vídeo. Aí eu posso ter esse problema com vocês, mas aí eu coloco no YouTube, tá? E depois eu disponibilizo o link para Vossas Excelências aí no Google Classroom, ok? Gente, eu havia falado para Vossas Excelências, né, que existe a possibilidade de você também pedir via liminar essa reintegração. O artigo que trata da liminar está no artigo 659, inciso 10 da CLT. Esse artigo permite que o empregado, dirigente sindical ou suplente, ele, se for demitido sem justa causa, ele tem a prerrogativa de ser reintegrado via liminar. Quando eu falo liminar, eu estou falando na antecipação dos efeitos da decisão, tá certo? Ou seja, mesmo antes que saia a decisão final, tá? O advogado, ele demonstrando os requisitos da concessão antecipada dos efeitos desta tutela jurisdicional, né? A questão da verossimilhança das alegações, do perigo da demora, quando isso ele é demonstrado, tá? Ele consegue a chamada tutela de urgência, e aí ele pode ser reintegrado liminarmente na Justiça do Trabalho, através do artigo 659, inciso 10 da CLT, só que isso é mais uma questão de processo do trabalho, mas é interessante que Vossas Excelências saibam, né, o que é esse efeito jurídico, como é o advogado, ele pode agir a partir do momento em que no seu escritório chega uma pessoa que é dotada de estabilidade provisória e foi demitida sem justa causa. Como é que você pode fazer esse requerimento, ok? Atenção, tem uma súmula que ele é muito interessante, que é a súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula 369 não vai dar tempo da gente ver toda, tá? Eu quero ver alguns pontos específicos aqui, tá? Dessa súmula 369, com relação a quantos dirigentes sindicais eu posso ter dotados de estabilidade provisória numa base de circunscrição municipal. Deixa eu explicar o que é isso. Dentro do município, eu só posso ter um sindicato representativo de toda uma categoria. Então, eu só posso ter um sindicato dos padeiros em Vitória, só posso ter um sindicato dos mototaxistas em Vitória, só posso ter um sindicato dos comerciários em Vitória. Então, só existe a possibilidade de um sindicato que representa toda uma categoria. Esse sindicato vai ter seus dirigentes sindicais. Depende do regimento interno de cada sindicato estabelecer quantos dirigentes sindicais pode ter dentro de um município, de uma circunscrição municipal. E aí, vê só, tem o inciso 2 do artigo 369, cai direto da súmula 369 do TST, cai direto em prova, que fala quantos dirigentes sindicais, dentro de uma circunscrição municipal, podem ter estabilidade provisória, tá? Pelo princípio da liberdade sindical, eu posso até ter vários dirigentes sindicais, mas eu tenho um número limite, tá? E o item 2 dessa súmula 369 do TST
vai nos dizer qual é esse número limite. Ele diz o seguinte: o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Digamos que o regimento interno do meu sindicato estabelece que eu tenho aí 10 dirigentes sindicais. Todos os 10 vão ter direito à estabilidade? Resposta: não, por causa dessa limitação estabelecida pela súmula 369 do TST, tá certo? A súmula 369, ela vai estabelecer o limite. Por quê? Porque senão assim eu poderia dar estabilidade provisória a um número muito grande de pessoas e que poderia assim desestabilizar, esvaziar a ideia do próprio dirigente sindical. Por quê? Eu dou estabilidade provisória, não é para proteger o dirigente. Veja que observação eu vou trabalhar para vocês agora. A proteção ao dirigente não é uma proteção para ele, por si só. É uma proteção para a categoria. Por quê? Porque o dirigente sindical, ele vai pleitear direitos da categoria, ele vai brigar por melhores condições de trabalho para a categoria. Então, para ele não ser demitido, é dada a ele essa estabilidade provisória como proteção. Mas essa proteção não é para ele de per si, é uma proteção para toda a categoria. Se eu estabeleço a possibilidade de que várias pessoas, sem limite, podem ser portadoras de estabilidade provisória, basta ser eleitos como dirigente sindical, eu estou esvaziando essa natureza jurídica da proteção da estabilidade provisória. Por quê? Vai servir somente como proteção do próprio dirigente. Então, muita gente vai se interessar em ser dirigente sindical para quê? Para não ser demitido sem justa causa, para ter aí garantido aí 4 anos de emprego fixo, tá certo? Então, parte do pressuposto de que essa é a ideia. Então, eu escolhi o inciso 2 da súmula 369, porque ela é a mais corriqueira em prova. São 5 incisos. A mais corriqueira é essa. Ok, meu povo? Outra coisa é o item 5, tá? Digamos que eu estou no gozo do aviso prévio, tá? O aviso prévio trabalhado. Durante o meu aviso prévio trabalhado, tá? Eu consigo registrar minha candidatura como dirigente sindical. Perfeito? E lá na frente eu sou eleito. Pergunta: eu posso requerer, já que eu saí, digamos aí que depois do pleito, né? O pleito tinha sido depois do período de aviso prévio. Depois que eu fui eleito, eu posso requerer a minha reintegração ao emprego? Veja que pergunta interessante. Eu estou em gozo de aviso prévio, ou seja, eu estou saindo da empresa. Durante o aviso prévio, eu registro a minha candidatura e sou eleito. A pergunta é: eu posso pedir a reintegração no emprego? Eu posso retornar ao emprego, já que eu fico dotado de estabilidade a partir do momento do registro da minha candidatura? Veja que pergunta interessante. O item 5 desta súmula 369 nos responde que não. Olha o que diz o item 5. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, trabalhado ou indenizado, não tem importância. Se eu estou no gozo do aviso prévio, não vai me gerar estabilidade. Não lhe assegura estabilidade, visto que é inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Outra questãozinha é mais boba, tá? É mais boba, né, do que a outra que eu havia falado para vocês, mas ela é factível em prova. É possível que ela caia em provas para vocês, provas de concurso, provas da OAB. Ok, meu povo? Então,
essas duas observações sobre a súmula 369, tá? Eu queria trazer para vocês, se vocês quiserem anotar posteriormente no material, não é, como importante o item 2 e o item 5, podem anotar. Tranquilo? Outra coisa, pode ser perguntado a vossas excelências se o delegado sindical ou o membro do conselho fiscal de um sindicato, eles são dotados de estabilidade provisória. São duas perguntas também que são frutos da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Para quem não está acostumado comigo, por exemplo, a doutora Raniele está chegando agora na nossa faculdade, eu gosto muito de passar jurisprudência para vocês, porque a jurisprudência ela é muito factível de cair nas provas. Então, eu trago aqui as chamadas OJs. Existem duas OJs. O que são OJs? Orientações jurisprudenciais da SDI 1 do TST. Todas as duas são da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é SDI? Seção de dissídios individuais. Então, OJ, orientação jurisprudencial, SDI, seção de dissídios individuais. O TST vai ter como um de seus órgãos as seções de dissídios individuais, que se dividem em subseção 1 e subseção 2. Subseção 1 e subseção 2. A subseção 1, né, editou essas duas OJs, falando de dois caras, dos delegados sindicais e dos membros do Conselho Fiscal. Essas OJs vão dizer que nenhum desses dois são dotados de estabilidade provisória. Por quê? Porque eles não exercem de forma direta a função de representação de um dirigente sindical, né? Não são as mesmas atribuições de um dirigente sindical. Por quê? Primeiro, o delegado sindical apenas organiza as negociações coletivas e o membro do Conselho Fiscal somente fiscaliza as finanças dos sindicatos. Então, os sindicatos eles são divididos em três órgãos: a Assembleia, né, a Diretoria e o Conselho Fiscal. O sindicato é dividido em três órgãos: Assembleia, Diretoria e Conselho Fiscal, tá? Os membros da diretoria, apenas os membros da diretoria e os seus suplentes têm direito à estabilidade provisória. Os membros do Conselho Fiscal não têm direito à estabilidade provisória. Apenas os membros da diretoria de um sindicato têm direito à estabilidade provisória. Os membros do Conselho Fiscal, não. Fred, quantos dirigentes sindicais têm possibilidade de ter a benesse da estabilidade provisória? Apenas 7. Apenas 7. E em igual número seus suplentes. 7 dirigentes, 7 suplentes. Já são muita gente, né? Já é um bocado de gente. São 14 pessoas que podem ser dotadas de estabilidade provisória. Então, Fred, quais são essas OJs? OJ 365 da SDI 1 do TST. Essa OJ, não precisa anotar, vou mandar para vocês. Essa OJ 365, ela diz que o membro do Conselho Fiscal não tem direito à estabilidade provisória. E a OJ 369, a OJ 369 da SDI 1 do TST, diz que o delegado sindical, cuidado para não confundir delegado com dirigente, leia direitinho na sua prova, delegado sindical não tem direito à estabilidade provisória, exegese da OJ 369 da SDI 1 do TST. Duas OJs que são muito factíveis também em prova. Cai direto, feito murro no olho. Com isso, a gente encerra estabilidade do dirigente sindical, e vai trabalhar a estabilidade do cipeiro. Quem danado é o cipeiro? Membro da CIPA. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna
de prevenção de acidentes. O que significa isso? Eu vou ter um empregado que vai ser eleito, veja, eu vou ter um empregado que representa os empregados, porque eu vou ter cipeiro que vai representar empregador também, né? Mas eu vou ter um cipeiro que representa os empregados, que esse cipeiro, ele vai ser aquele cara que vai estar sempre fiscalizando se a empresa ela está observando as normas de saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho. Normas de saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho. Principalmente as questões envolvendo segurança. Esse cara é um cara que vai estar lá anotando todas as coisas, e como vai ser um cara que vai exercer uma função de fiscalização, né, se a empresa está agindo correto ou não, para que esse cara possa trabalhar com maior liberdade, com maior autonomia, sem ter medo de represálias, sem ter medo de retaliações, a ele também é concedida pelo ADCT a estabilidade provisória. O que é o ADCT? Ato das disposições constitucionais transitórias. Então, o ADCT, lá no artigo 10, não anotem, eu vou passar para vocês, inciso 2, a linha A do ADCT vai dizer: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura, olha o marco inicial aí, desde o registro de sua candidatura até o ano após o final de seu mandato. Então, o artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT vai nos dizer que o cipeiro eleito para membro interno da CIPA, né, isso, direção de comissão, para cargo de direção de comissão interna de prevenção de acidentes, terá direito à estabilidade provisória. Beleza. Então, a gente parte do pressuposto que eles não podem sofrer o que chamamos de despedida arbitrária, que é o que está dizendo a lei, tá? Eles não podem sofrer a chamada despedida arbitrária. O conceito de despedida arbitrária vai estar lá no artigo 165 da CLT, que vai falar especificamente do cipeiro. Acompanhe comigo. Os titulares da representação dos empregados. Isso aqui é muito importante, tá? É isso que eu quero frisar para vocês. Veja que ele está falando de os titulares de representação dos empregados nas CIPAs. Se porventura eu falar dos titulares de representação dos empregadores nas CIPAs, não vão ter direito à estabilidade provisória. Só vão ter direito à estabilidade provisória o que está lá no artigo 165 da CLT. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs, da representação dos empregados das CIPAs, na representação dos empregados nas CIPAs, na representação dos empregados nas CIPAs. Então não esqueçam disso. Muito importante, eu já caí nessa questão, nessa esparrela, né, de que todo cipeiro, se for perguntar a vocês, todo cipeiro tem direito à estabilidade. Falso. Todo cipeiro tem direito à estabilidade. E eu caí nessa questão, gente. Então, somente aqueles que representam quem? Os empregados. Somente aqueles cipeiros que representam quem? Os empregados. Somente aqueles cipeiros que representam quem? Os empregados têm direito à estabilidade provisória. Pessoal, não sou doido não, viu? Eu repito para ficar entrando por osmose, né, na cabeça de vossas excelências. Não poderão sofrer despedida arbitrária. O que danado é a despedida arbitrária? E isso vai valer para a dica que eu vou dar para vocês daqui a pouco, tá certo? Entendendo-se como despedida arbitrária a que não se funda por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, tá? Disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Se não se encaixa nessas questões aqui, eu não posso demitir o cipeiro, tá?
E aí, Fred, o que é que você quer nos trazer? Tá? Recentemente, a sessão de dissídios individuais do TST, no dia 8 de maio, estamos no dia 12, né? Veja a decisão como é recente. Veja a necessidade da gente estar sempre ligado nos informativos do Tribunal Superior do Trabalho. Em decisão recente, a SDI nos garantiu que o cipeiro, que ele trabalha em uma determinada obra, tá? Analisando numa obra, tá? As questões de segurança daquela obra. Digamos que, já que a gente tem esse período aí do registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato, digamos que a obra termine antes. A pergunta é, se a obra terminar antes, esse cipeiro pode ser dispensado, mesmo estando dentro do período de estabilidade provisória garantido pela DCT? Veja que pergunta interessante, isso foi fruto de decisão, tá? Na própria SDI. Por quê? Algumas ações foram promovidas por cipeiros que trabalhavam em obras cuja sua finalização se deu no período do mandato. Então, ainda estava em vigência o mandato do cipeiro. E aí ele foi mandado embora. Por quê? Não existe razão dele continuar, né, trabalhando se acabou a obra. Então, o fato de terminar a obra, disse a SDI 1 do TST, que é um motivo técnico. Então, a despedida desse cipeiro não é uma despedida arbitrária. Logo, é legal a dispensa do cipeiro, mesmo durante o período estabilitário, se for findar a obra. Findada a obra, não existe razão de continuidade da relação empregatícia entre o cipeiro e aquele pessoal da obra ou da terceirizada em específico. Tranquilo, meu povo? Sossegado? Veja que eu estou falando de uma questão que foi decidida na SDI do TST no dia 8 deste mês. Então, é extremamente recente. Então, essas interpretações ainda estão em aberto. Ok, meu povo? Outra pergunta sobre cipeiro. Se o suplente do cipeiro tem direito à estabilidade. Resposta, verdadeiro. Onde é que está isso, Fred? Súmula 339 do TST. Súmula 339 do TST. Veja, vira e mexe eu estou caindo em OJ e em súmula. Vira e mexe estou caindo em OJ e em súmula. Então a matéria é eminentemente jurisprudencial. Prova gosta muito disso, tá? Tem até um curso do professor Henrique Correia e Elison Miessa, se eu não me engano, está até de graça no site do professor Henrique Correia, me parece que está na aprovação PGE, parece. Anote aí o nome do site, aprovação PGE. Tem até um curso deles muito bom, que é o de OJs e súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, onde eles trabalham essas ideias que nós estamos trazendo para vocês. Se eu não me engano, está de graça durante esse período da pandemia. Não é o curso completo, mas já é uma frente, já que é de graça, né? Já vai ajudar vocês a ter essa ideia aí. Aprovação PGE, professor Henrique Correia e Elison Miessa. Ok? A súmula 339, no item 1, diz que o suplente da CIPA, né, goza de garantia de emprego prevista no artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal. Então, desde o advento da Constituição de 88, né, aquela mesma norma do ADCT que se aplica ao cipeiro, representante dos empregados, se aplicará ao seu suplente. Ok, meu povo? Tranquilo? Com isso, acho que a gente termina cipeiro. Não tem mais nenhuma ponderação importante. Eu quero saber se Vossas Excelências estão conseguindo acompanhar
Alguém tem alguma dúvida? Eu estou falando pausado, tá dando para vocês seguirem direitinho ou tá rápido? Me digam aí. Pessoal? Boa tarde. Vocês estão aí? Professor. Tá tranquilo. Pensei que vocês tinham dormido. Eu sei que essa parte é muito chata, né? Mas ela é importante, tá certo, meu povo? É importante. Fala, doutor Fábio. Tá dando para entender. Agora, falar pausadamente e lento não combina muito com a sua pessoa, não. Toda vez eu lembro de tu, Fábio. Eu tenho que reduzir para quarta. É verdade. Eu vou tentar. Vou fala quem deseja. É o Wilker. Fala, doutor Wilker. Só por motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro, é que eles podem sofrer a dispensa arbitrária, É só por motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro que eles podem ser demitidos, né? A dispensa arbitrária é aquela que não é fundamentada nesses parâmetros, nos critérios disciplinar, que são aqueles que a gente estudou no artigo 482 da CLT, tá? Ali estão os motivos disciplinares, ou aqueles previstos nos regimentos internos das próprias empresas. O técnico foi esse que a gente acabou de falar para vocês, né? Por exemplo, a extinção de uma empresa. A extinção de uma empresa é um critério técnico. Como é que eu vou continuar trabalhando se a empresa ela extinguiu? Ah, mas eu estou dotado de estabilidade provisória. Foi, meu querido, a empresa não funciona mais. Você vai trabalhar onde? Isso é um critério técnico. A obra encerrou, critério técnico. E o econômico financeiro, Wilker, é aquele que a empresa entrou em regime de recuperação judicial, extrajudicial, falência, não tem condições financeiras de continuar com aquela folha de pagamento. Aí isso tudo tem que ser trazido no processo, porque o cara vai tentar reintegrar e a empresa vai tentar demonstrar que o critério utilizado para demissão foi um desses aqui. Esses aqui eu consegui me encaixar, não caracteriza demissão arbitrária. Respondido, doutor? Tranquilo, obrigado. Sossegado. Vamos falar da gestante. Vamos falar da gestante agora. A gestante também tem estabilidade provisória a partir do momento da concepção. Não é o que está na lei, mas é o que a doutrina e a jurisprudência nos faz entender, tá? E é o que é aplicado. Por quê? Veja como é que está na lei. A lei está assim, artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT diz que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa expressão da confirmação da gravidez dá uma ideia de que eu teria que falar para o empregador que a empregada está grávida. Então, confirmação da gravidez daria essa ideia de que deveria haver uma comunicação da empregada gestante de que estaria grávida e de que a partir desta confirmação, né, ela, ou da confirmação de que está, da própria confirmação técnica por médico para ela de que estaria grávida. Só que a ideia é a partir do momento da concepção, ou seja, óvulo, espermatozoide, zigoto, o espermatozoide entrou lá, zigoto. A partir deste momento, onde houve, né, a chamada nidação, né? Aí é um critério mais técnico que eu não me sinto muito à vontade de entrar, porque eu já não sou da área, mas a partir deste momento, né, desta concepção, é que a empregada gestante ela tem direito à estabilidade. Detalhe importantíssimo, mesmo que essa concepção tenha se dado
no período do aviso prévio. Olha só. Então, digamos que eu estou lá no período do aviso prévio e engravidei. Estável, tá? Importantíssima essa colocação para vossas excelências. Então, a confirmação da gravidez é nesse patamar, é nesse parâmetro, tá? E não da necessidade de avisar o empregador, mesmo que o empregador desconheça o estado gravídico, tá certo? Isso é irrelevante, tá? O empregador ele não precisa ter esse conhecimento, basta a empregada provar o período da concepção através do detalhe técnico, porque os médicos podem fazer isso, tá? E aí eu posso requerer a minha reintegração ao emprego, porque eu tenho estabilidade, a empregada gestante tem estabilidade. Qual o período? Da concepção até 5 meses após o parto. Da concepção até 5 meses após o parto, é o que diz o inciso 2, a linha B do artigo 10 da DCT. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Sendo, meu povo, que essa confirmação da gravidez não é o aviso da gravidez ao empregador. Pouco importa se o empregador conhece ou não o estado gravídico. Ok, meu povo? Sossegado? Outra coisa importante com relação à gestante, não com relação à gestante, mas o que diz a questão do artigo 391A da CLT. Veja o que diz o artigo 391A da CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante a empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 da DCT. Então, veja que coisa interessante. Acabei de falar para vocês e confirmar que durante o período do aviso prévio, a empregada engravidou, chorou, tá? E estável. Não posso demiti-la, tá? A não ser que ela cometa, como eu já falei para vocês, a falta grave. Não é que uma empregada gestante ela não pode ser demitida. Ela pode. Se ela cometer a falta grave, a questão da disciplina, né? Ou se eu puder comprovar que a demissão não foi arbitrária, utilizando os critérios técnicos ou econômico-financeiros. Agora, veja o que diz o parágrafo único do artigo 391A. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. Tá? Guarda provisória para fins de adoção. Existe um critério um pouco atécnico aqui na legislação do artigo 391A. Por quê? A guarda provisória para fins de adoção é em casos raríssimos. Raríssimos. Tá certo? Por quê? Essa questão ela foi modificada com o tempo. Se você for para o Estatuto da Criança e Adolescente, o próprio entendimento hoje referente à questão da adoção, ela é muito mais complicada do que era anteriormente. Por quê? Existia a chamada adoção à brasileira, né, que se fazia muito aqui no Brasil, até daí o nome adoção à brasileira, que era justamente isso. Uma pessoa tinha conhecimento que alguém estava grávida e que desejava entregar o filho, aí a pessoa entrava com uma guarda, depois com pedido de adoção. Essa é a chamada adoção brasileira, desrespeitando a chamada fila, né? Agora, hoje, essa fila com relação à adoção, ela não pode ser desrespeitada. De sorte que é muito difícil hoje a gente conseguir aplicar esse dispositivo legal nos casos práticos, porque hoje é muito difícil a gente encontrar a guarda para fins de adoção, o que não concederia essa estabilidade dentro dos efeitos técnicos, que a norma traz essa atecnia fática. Então, de fato, hoje é muito difícil eu ter uma guarda para fins de adoção, tendo em vista que para adoção eu tenho que respeitar a chamada fila, né? E a fila é grande, certo? Então, só essa observação, mas a lei ainda está aí, então, para prova,
se for perguntado se é concedida estabilidade para aquele, né, o chamado adotante que tem a guarda para fins de adoção, que esteja no período da guarda provisória, né, para fins de adoção, a ele também será concedida a estabilidade do ADCT. Então, como eu falei para vocês, a empregada gestante, às vezes, quando ela tem essa demissão que é realizada durante o curso da gravidez, né, o pedido do advogado tem que ser primeiro um pedido de reintegração para só depois, né, a conversão da indenização, do período estabilitário à indenização. Isso é muito importante, porque isso bate de frente, né, com o efeito da natureza jurídica da estabilidade. Muito cuidado com isso. E um ponto importante, né, que a gente viu, eu não sei se eu cheguei a ver isso com vocês ou se a doutora Letícia viu. Se eu perguntar a vocês com relação a uma empregada gestante no curso de um contrato por prazo determinado, digamos aí, no período de um contrato de experiência, que é um contrato, aquele contrato que é de, no máximo, 90 dias, não é isso? Eu não sei se eu cheguei a ver isso com vocês ou se foi a doutora Letícia, mas veja, se for perguntar a vocês se no período de experiência a empregada engravida, ela tem direito à estabilidade, sim ou não? Quero que vocês me respondem. Tem sim. Tem sim, não é isso? Então, não sei se fui eu que vi isso com vocês ou se foi Letícia, mas tem uma súmula. Letícia, não foi? Tem uma súmula que é a 244, o item 3. Quem não viu isso com Letícia, eu vou passar isso para vocês também no material. A 244, súmula 244, item 3 do TST, vai nos dizer o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Como o contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado, aplicar-se-ia ao contrato de experiência este entendimento da súmula 244, item 3 do TST. Então, embora a gente veja aí vozes diferentes nesse sentido, se eu não me engano, depois eu vou pesquisar para botar no material para vocês se existe aí um IRDR sobre isso aí, um recurso repetitivo envolvendo essa matéria. Depois eu vou dar uma pesquisada para trazer para vocês. Todavia, até o presente momento, o entendimento que se aplica seria esse, ok? O da súmula 244, item 3, que vocês viram com a doutora Letícia. Mas aí, a gente tem que estar sempre antenado, né, Fábio e os demais aí, a gente tem que estar sempre antenado ao que está sendo decidido acerca de recursos repetitivos, tá? Recursos repetitivos. Por quê? Porque esses recursos repetitivos, eles têm uma aplicabilidade dentro da Justiça do Trabalho como se fossem súmulas vinculantes. Nenhum juiz pode decidir diferente dessas decisões de recurso repetitivo. Ela tem aplicação em todas as instâncias trabalhistas. Diferentemente da súmula, um juiz de primeira instância, um tribunal de segunda instância, eles podem perfeitamente decidir de forma diversa do que está numa súmula. Não tem nada que impeça, né, desde que o juiz ou o tribunal faça isso de forma fundamentada. Mas recurso repetitivo, não. Recurso repetitivo, tá? Como foi no caso que a gente estudou, gente, lá dos casos de dono de obra da OJ 199, da SDI, né, que já foi dada uma repercussão geral aquilo ali, né, do entendimento que hoje o TST tem sobre a OJ 199, acho que é 199, deixa eu só ver aqui se é ela mesmo, e dono da obra. Rapidinho, gente, deixa eu só para não tá passando para vocês uma informação errônea.
Dono da obra é 191, desculpa. A 199 é do jogo do bicho, tá? É a OJ 191 da SDI1 do TST, tá? Essa OJ foi dada uma interpretação no próprio Tribunal Superior do Trabalho, né, que ela deve ser observada por todas as instâncias. Eles mudaram o entendimento da responsabilidade referente ao dono da obra, tá certo? Foi dada uma repercussão geral aí, isso no ano de 2017, 11 de maio de 2017, tá? Em sede de recurso repetitivo, tá? É o chamado IRR, tá? Incidente de recurso repetitivo. Vossas Excelências têm que estar sempre ligados nessa questão desses julgamentos, ok? Agora vamos para acidentado, empregado acidentado. O empregado acidentado, ele vai ter previsão lá na lei previdenciária, que é a lei 8.213/91, no artigo 118, tá? Artigo 118 da lei 8.213 de 91. O que é que diz o artigo 118? O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Tá? Isso é o que diz o 118. Aí eu vou dar dois exemplos e eu quero saber de vocês se aplica esse artigo 118 nos dois exemplos. Digamos que eu sou segurado, né, da Previdência, eu pago a Previdência e sou empregado de uma determinada empresa, e sofri um acidente em casa, quebrei a perna, tá certo? Em casa. Sofri um acidente em casa. Não um acidente de trajeto, não um acidente de trabalho, um acidente em casa. E aí eu quebrei a perna, e como eu quebrei a perna, eu passei aí 4 meses afastado da empresa. 4 meses de molho. Vocês sabem que os 15 primeiros dias, né? Os 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa, tá? Do 16º dia em diante, eu entro em gozo de auxílio-doença, tá? Como eu fiquei 4 meses aí de molho, 4 meses foi o período do meu auxílio, né? Meu auxílio-doença. O que é que acontece? Quando eu volto desses 4 meses, o meu empregador pode me demitir? Essa é a primeira hipótese. Vamos para a segunda. Digamos que agora eu sofri um acidente de trabalho. O acidente foi na empresa, um acidente de trabalho. Foi emitida a CAT, né, uma comunicação de acidente de trabalho, tudo certinho. Fiquei 4 meses de molho, tá? Entrei em gozo de auxílio acidentário. E aí, a pergunta é, nesse acidente de trabalho, quando eu voltar desses 4 meses, eu posso ser demitido? São duas questões diferentes, são duas questões que podem ser perguntadas para vocês na prova. Pergunta a Vossas Excelências, qual tem direito à estabilidade? Os dois ou somente aquele que sofreu acidente de trabalho? O que é que vocês me dizem? Professor, eu desconheço essa lei, mas assim, usando a lógica, eu acho que a medida protetiva será para o acidente de trabalho, né? Não um acidente... Para Fábio, somente o acidente de trabalho. Esse acidente que aconteceu em casa não geraria a estabilidade provisória. É isso? Positivo. Pronto. Esse é o entendimento de Fábio. Tem um posicionamento diferente que queira compartilhar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá. Vou utilizar a expressão que a lei nos traz para a gente perceber aqui a diferença dos dois casos. Veja que o artigo 118, ele vai falar que esse período de estabilidade de 12 meses será observado após a cessação do auxílio-doença acidentário. Fábio, você acertaria a questão.
A interpretação dada a esse auxílio doença acidentário é aquele que é o chamado, aquele que é no código chamado B91. O código B91, que é um código que é fornecido pelo próprio INSS, vai dizer que aquele auxílio doença que o cara entrou em gozo foi um auxílio doença acidentário, fruto de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional. Então, é diferente daquele que é concedido no B31, que foi a perna que eu quebrei em casa. Se eu quebrei em casa, não foi considerado acidente de trabalho. Então, o código já é diferente. O código é B31. Se o código lá é B31, eu não posso ser demitido durante o gozo do auxílio-doença. Mas aquele período de 1 ano após a cessação dos 4 meses de auxílio-doença, eu não tenho de estabilidade. Por quê? Porque nesse primeiro caso aqui, o meu acidente foi um acidente doméstico. Foi um acidente que não foi um acidente de trabalho. Na segunda hipótese, quando o código é B91, lá no INSS, aí eu estou gozando o chamado auxílio-doença acidentário. Aí esse auxílio-doença acidentário, depois dos 4 meses, o meu empregador não poderá me demitir sem justa causa ou arbitrariamente por um período de 1 ano. Por quê? Porque foi um auxílio-doença acidentário, foi um acidente de trabalho ou foi uma doença ocupacional, que eu só tenho direito a partir do 16º dia da morbidade. Então, depois, os 15 primeiros dias, se foram 15 dias só, a responsabilidade é da empresa. Do 16º dia em diante, eu entro em gozo de auxílio-doença. Ou é o auxílio-doença comum, que é o B31, que foi do primeiro caso que eu falei, ou é o auxílio-doença acidentário, que é o código B91, que é o que gera a estabilidade. Então, todo acidente com o empregado gera estabilidade? Falso. Falso. Por quê? Somente aquele que é considerado acidente de trabalho ou doença ocupacional é que gerará a estabilidade. Perfeito, meu povo? Sossegado. Guardem isso aí, que isso é de extrema importância. Letícia deve ter dito também que se esse acidente ele ocorrer durante o curso de um contrato por prazo determinado, também gera estabilidade. A súmula é a 378, item 3 do TST. Súmula 378, item 3 do TST. Essa estabilidade do acidentado também é aplicada àquele que, do curso, por exemplo, de um contrato de experiência, sofreu um acidente. Então, se aplica aí a estabilidade. Agora tem que ser acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Fábio, sossegado aí, meu povo. Deu para vocês entenderem essa diferença? Perfeitamente. Tranquilo. Caiu até uma questão na própria OAB envolvendo o cara que ele era provador de vinhos. Ele trabalhava numa fábrica de vinhos e a sua função era de provador de vinhos. E aí ele tornou-se, eu falei até isso para vocês, eu acho que eu até falei dar esse exemplo. Ele tornou-se alcoólatra em virtude da sua função, tá? Aí ele entrou em gozo de auxílio acidentário. Ou seja, ele, a partir do momento da sua função, ele teve uma doença, tá? Ele ficou alcoólatra, e aí quando ele retornou desse auxílio-doença, a pergunta da OAB é se ele tinha estabilidade. E a resposta era que sim. Por quê? Porque isso é considerado uma doença ocupacional, então ele geraria estabilidade, ele não poderia ser demitido por um prazo de 1 ano após a cessação do auxílio-doença. Caiu na segunda fase da OAB, questão aberta. Uma das questões discursivas era essa. Tá certo, meu povo? Gente, só para finalizar para vocês, eu tenho 2 caras aqui, vai ser nossa terminação de hoje, nossa última informação para a aula de hoje, que são os empregados membros do Conselho Curador do FGTS,
e os empregados membros do Conselho Nacional de Previdência Social. Esses não caem muito em prova, mas é importante que a gente saiba a diferença de um para outro aqui, porque eu já vi cair em prova de concurso. O membro do Conselho Curador do FGTS é também uma função de representação. Representação de quem? Dos empregados. Então, eles estão representando os empregados dentro do Conselho Curador do FGTS. O Conselho Curador do FGTS vai ter uma composição tripartite, né? Tripartite como? Eu vou ter representante dos empregados, vou ter representante dos empregadores e vou ter representantes do poder público, né? Da União. E aí, somente eu estou falando daqueles que representam os empregados. Os empregados, membros do Conselho Curador do FGTS, que representam os empregados, eles vão ter estabilidade desde a nomeação até um ano após o término do mandato de representação. Olha a expressão, mandato de representação. Então, eles têm função de representação. Por isso que se dá estabilidade a eles. Tá? Agora, eles só podem ser dispensados se eles cometerem falta grave, devidamente apurada por meio de processo sindical. Olha a expressão utilizada. Lá, quando eu falei de dirigente sindical, qual era o nome da ação que era proposta pelo empregador para demitir o empregado, o dirigente sindical? Inquérito para apuração da falta grave. Então, é uma ação judicial. Aqui, o procedimento é administrativo e não judicial, tá? Então, o empregado membro do Conselho Curador do FGTS, para ser demitido, ele só pode ser demitido se ele cometer falta grave, devidamente apurada por um processo administrativo chamado processo sindical. Ele ocorre dentro do sindicato da categoria dele, sindicato do qual ele faz parte. Onde é que está isso, Fred? Está no artigo 3º, parágrafo 9º da lei do FGTS, que é a lei 8.036/90. A lei 8.036/90 prevê que o empregado membro do Conselho Curador do FGTS, que exerce a função de representação dos empregados, eles têm direito de estabilidade a partir do momento da sua nomeação até um ano após o término do mandato. A partir do momento de sua nomeação até um ano após o término do mandato. E aí, eles só podem ser demitidos se cometerem falta grave, devidamente apurada por procedimento administrativo chamado procedimento judicial, procedimento sindical, tá certo? Processo sindical. Agora, em contrapartida, nós temos os empregados membros do Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho Nacional de Previdência Social também terá composição tripartite, ou seja, representantes dos empregados, representantes dos empregadores, representantes do poder público, tá? Agora, eu estou falando daqueles que representam os empregados. Aqueles que representam os empregados também terão direito à estabilidade provisória desde a sua nomeação até um ano após o término do mandato de representação. Agora, a diferença, eles só podem ser demitidos se cometerem falta grave, regularmente comprovada por inquérito. Agora, aqui é uma ação judicial. Aqui é judicial, meu povo. Aqui eu estou falando do chamado inquérito para apuração da falta grave. Enquanto veja como isso é possível cair em alguma prova para que você possa confundir. Enquanto o membro do Conselho Curador do FGTS, ele só pode ser demitido após decisão de processo sindical, então é um procedimento administrativo. O membro do Conselho Nacional de Previdência Social só pode ser demitido somente se cometer falta grave, devidamente apurada por inquérito para apuração da falta grave. E aí o esquema é o mesmo. Como é que faz? Cometeu uma falta grave, suspende o contrato e o empregador tem 30 dias para ajuizar o chamado inquérito para apuração da falta grave. Quem ajuiza essa ação é o seu empregador. Tá certo? Gente, são 3h30
Eu sei que foi muita informação. Eu creio que é necessário que eu pare por aqui, porque vocês ainda vão ter os vídeos de remuneração e salário para estudar. A nossa prova se avizinha. Nós só temos semana que vem. Semana que vem eu vou ver se eu consigo ver férias e jornada de trabalho com vocês. Tá certo? Então, toda essa questão que a gente viu hoje, as jurisprudências e a legislação, eu vou passar para vocês em um material escrito, que eu vou preparar, tá? Vou colocar no Google Classroom, e eu queria saber de vossas excelências, quem não acompanhou aí a nossa aula, se vocês podem colocar para mim as dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Fiquem bem à vontade, tá? Se vocês não conseguiram acompanhar, eu faço um áudio, né, ou faço um vídeo para vocês depois explicativo, que, como o Fábio falou, eu sei que eu fui muito ligeiro. Só que mesmo que eu tenha sido ligeiro, Fábio, ainda faltou um bocado de coisa para eu ver com vocês, né? As questões dos membros da Comissão de Conciliação Prévia, portador de HIV, tá certo? Mas eu vou colocar para vocês no material, tá certo? Então, eu queria me despedir, dizer a vocês que foi um prazer, mais uma vez, estar com vossas excelências, desejar uma ótima semana, pedir que vocês, se possível, fiquem em casa e desejar para vocês tudo de bom, saúde, paz, sossego na alma, que isso tudo vai passar, tá certo? Agradecer a atenção de vossas excelências e dizer que estarei à disposição de vocês no grupo do Zap. Alguém quer falar? Professor, por favor. Fala, doutor Fábio. Membros do Conselho Curador do FGTS e membros do Conselho Nacional de Previdência Social. Nesse de cima do Conselho Curador do FGTS, a lei que prevê é a lei do FGTS, a 8.036/90, e a lei que prevê, a do Conselho Nacional de Previdência Social, é a lei de Previdência, a 8.213/91. Ok. A diferença Vou deixar no processo de no procedimento para demissão. Porque um é procedimento sindical, o outro é processo judicial. Ok. Eu vou deixar isso tudo anotado para vocês, não se preocupem. Tá certo, meu povo? Alguém quer fazer alguma colocação para nos despedirmos? Não? Então, muito grato. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Ok, meu povo? Obrigado, professor. Fiquem com Deus. Obrigadão. Imagina.